Olá pessoal, tudo bem? Luzemir Barbosa por aqui e mais um episódio do ContileCast. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, a Camila Sanabria, da Clínica Sanabria. Isso. Falei certo o nome? Certo, Sanabria. Sanabria. E a gente vai bater um papo aqui hoje falando sobre a clínica, sobre negócios, sobre implantes capilares. Vamos ver o que sai dessa mistura. Camila, muito prazer conhecer você, muito prazer você ter recebido o convite, aceitado esse convite para estar aqui com a gente hoje, nessa manhã. E vamos começar o nosso papo falando sobre a clínica em si, né? O que é a Clínica Sanabria, o que vocês fazem, como que vocês fazem. Vamos lá. Vamos de pouquinho. Vamos de pouquinho. A Clínica Sanabria é uma clínica de transplante capilar e queda de cabelo, né? Eu e meu esposo viemos de São Paulo, ele foi para São Paulo fazer especialização em cirurgia do cabelo mesmo, teve um período em Israel e como nossa família do estado, nós já tínhamos morado em Campo Grande, é uma cidade muito agradável, o nosso foco era voltar para cá. Então foi quando nós decidimos abrir, né, a Clínica Sanabria em Campo Grande. Fizemos um estudo de mercado, analisamos as possibilidades, o que era preciso e viemos. E deu muito certo, porque agora, sábado, dia 5, nós fizemos 3 anos de Clínica Sanabria. Né? Então, está sendo uma experiência muito legal, é uma clínica focada em cabelo. Né? A gente tem alguns pacientes até que se queixam um pouco, falam, mas vamos fazer um botox, vamos aproveitar que a doutora é dermato. Vocês não mexem com outras áreas de estética? Nada, só cabelo. Só cabelo. Né? Nós trabalhamos com a parte cirúrgica e a parte clínica do cabelo. É interessante isso, né? Porque quanto mais focado você é numa determinada área, né? No caso o cabelo, né? Mais você consegue desenvolver, até arrumar mais pacientes para aquela atividade. Sim, né? A gente sente muito isso. Eu acho que quando a gente faz uma coisa bem feita, a tendência é que aquilo fique melhor cada vez mais, né? Uhum. Ainda mais uma coisa tão específica, assim, uma cirurgia que dura 8, 9 horas, se você separando fio por fio, colocando fio por fio, é muito treino, é muita habilidade. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. O implante vai colocando um por um. Tira um por um, conta, separa e coloca um por um. Meu Deus do céu. É uma cirurgia, a gente fala... É um trabalho, assim, bem meticuloso, né? Isso, a gente até fala que é um trabalho bem artesanal, assim mesmo, sabe? Porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas fica ótimo o resultado. A pessoa que não tem cabelo nenhum, ela consegue colocar o assim, a pessoa, ela precisa ter um pouco de cabelo dela mesma, né? Porque a gente tira dessa região e implanta geralmente na área calva, que é aqui em cima, aqui no informal, que a gente fala o cucuruco, né? Então, o Baltazar faz todo um estudo da área doadora do paciente para não comprometer então, aqui. O cabelo é dele mesmo. É do próprio paciente. Tira de um lugar e coloca no outro. E coloca no outro. Faz uma redistribuição dos fios e daí consegue ir tirando, diminuindo a carequinha. Vai diminuindo. Uhum. E a gente está numa pandemia, né? Eu tenho falado com bastante médicos, né? Inclusive aqui na Contile, né? Nós temos um atendimento para muitos médicos, né? E eu tenho percebido assim, alguns médicos eles têm tido uma diminuição, principalmente aqueles médicos que têm atendimento na área de cirurgias, né? Cirurgias eletivas que estão paralisadas, né? Uhum. E tem muitos médicos que estão na área de estética, que eles estavam numa situação mais difícil, né? E eles conseguiram se recuperar na pandemia. Eu vejo isso também em outras áreas, né? Áreas de atendimento, por exemplo, comércio de artigos de bem-estar, né? Que vende cortina, que vende tapete. São comércios que também conseguiram, na pandemia, se superar, né? As pessoas, será que ficaram mais vaidosas na pandemia?
Talvez mais vaidoso, mas assim, a gente sentiu muito que a vida da gente é muita correria, é uma loucura. Então, os nossos pacientes, os homens principalmente, em relação à cirurgia, a maioria são homens, é, normalmente tem uma vida muito corrida, muito agitada, e eles se incomodam sim, mas acabam deixando a cirurgia, esse incômodo, por um segundo momento, né? Então eu acho que com a pandemia, muitas coisas, muitos valores, muitas atitudes mudaram nas pessoas, sabe? A gente, eu percebo assim na família, os pacientes em si também começaram a buscar uma qualidade de vida melhor hoje, né? Primeiro que as pessoas começaram a ter mais tempo, começaram a ficar mais com a família, a ficar mais em casa, então eles queriam se sentir melhores, mais bem acolhidos em casa. Por isso, esse exemplo que você deu de tapete, de cortina, é, as pessoas elas começaram a procurar se sentir melhor, mais saudável, porque eu mesmo chegou o momento de falar assim, gente, mas sei lá, tanta coisa está acontecendo, Deus o livre, eu pego esse negócio, não sei o que vai ser da minha vida, então o que me incomoda hoje? O que eu posso fazer para eu me sentir bem hoje? Então, eu acho que mudou um pouco o que as pessoas estavam buscando, Os sabe? valores, Os talvez, né? valores, os valores, com certeza. E também o tempo, né? Que as pessoas começaram a ter mais tempo, mais a qualidade de vida. Então, eu acho que essa pandemia não tem só um lado ruim de tudo isso. Tem o lado ruim da própria pandemia, né? Mas ela trouxe uma modificação Uma nas pessoas. modificação nas pessoas, com certeza, de valores, de prioridade, do que realmente é importante, do bem-estar. Você estava falando que você, antes aqui nos bastidores, né? Que você foi para São Paulo, você tinha feito um concurso, Isso, passou, foi para São Paulo, voltou. Como é que tá essa. É, Como é que foi apesar, essa história? assim, nós somos de Dourados, eu e meu Uhum. esposo. Eu fiz direito, meu esposo fez medicina, nós terminamos, casamos e eu comecei a advogar em Dourados. Acho que eu advoguei 6 meses só. E ele passou na residência aqui de dermatologia. E a gente sempre tem que fazer escolhas na vida, né? E a minha escolha foi acompanhá-lo. Aqui eu consegui trabalhar na Procuradoria do Estado, na minha área ainda, gostava bastante e nesse tempo eu também estudava para concurso. Baltazar terminou a residência de dermatologia e quis fazer esse fellow, que eles chamam, né, na área médica, que é uma especialização da especialização. O fim, né? Isso. E tinha que ir para São Paulo para fazer esse fellow. E eu falei, mais uma vez, eu vou, né, atrás. Decidimos juntos, daí eu falei, não, vamos. Realmente, eu sei que é um período que a gente vai passar lá e que a gente volta. Saí, como nós iríamos ficar pouco tempo em São Paulo, e São Paulo é um ritmo, é uma vida totalmente diferente, eu aproveitei esse tempo que nós ficamos lá, que foram quase 2 anos, e estudei para concurso. E coincidiu de eu passar no concurso do Tribunal de Justiça aqui em Campo Grande, que era onde eu gostaria de voltar, né? Eu gosto muito da cidade, em outubro, mais ou menos. E eu passei no concurso e só ficava esperando nomear. E nesse meio tempo, de outubro até março do outro ano, o Baltazar falou assim: olha, até lá eu vou terminar meu curso e aí a gente volta para Campo Grande, né? E espera você ser nomeado e tá tudo certo. E a gente é muito religioso assim também, sabe? E eu acho que as coisas elas vão acontecendo muito na hora certa. E surgiu uma vez, nós fomos tomar café com uma senhora. Na verdade, um amigo plantonista do Baltazar indicou para uma investidora, ela era da Espanha, uma investidora e queria abrir uma clínica de transplante capilar em São Paulo. E perguntou para esse colega se não conhecia alguém, ele conhecia o Baltazar, e ela convidou o Baltazar e eu para ir tomar café. Eu falei: não, vou tomar café, não tem nada a ver, né? Vai lá, você, é uma reunião de negócios. E a senhora, ela insistiu para que eu fosse. E eu nunca tinha visto a senhora.
E nós fomos tomar café e conversar. E foi assim, o início de uma experiência maravilhosa que nós tivemos. Muito difícil, mas uma grande experiência. E nesse café a gente decidiu que ela queria investir numa clínica, queria um responsável técnico e alguém que cuidasse da parte administrativa. Não, ela é investidora. Isso. Uhum. Ela queria um médico responsável técnico para essa clínica. Eles tinham outras filiais em outros países e alguém para administrar aquela clínica. Eu falei, mas a gente não tem experiência nenhuma. Imagina que eu nunca tinha passado na minha vida pensado em trabalhar, né, em clínica, alguma coisa fora da área jurídica. Não tinha pensado em hipótese alguma. E aí o Baltazar, aí nós saímos, falamos, vamos pensar, tal. Aí o Baltazar conversou comigo, falou assim, Camila, acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente aprender, né? A gente tem a intenção de voltar, vamos abrir uma clínica. Até então ele ia abrir uma clínica. E só que é bom a gente ter esse suporte, essa vivência para que facilita para nós lá quando a gente voltar. E daí eu já tinha passado no concurso, tava só esperando, tava cansada já de estudar para concurso público e eu ia ter que ficar esperando a minha nomeação de qualquer jeito. Resolveu aceitar o desafio. Aceitamos. E foi assim, uma loucura, mas uma loucura maravilhosa, assim. Ela o tempo todo com a gente, porque ela tinha já essa experiência de outros países, né? De montar centro cirúrgico, como que é um fluxo de caixa, o que uma empresa precisa, de toda a parte administrativa, ela ia me acompanhando, toda a parte técnica, cirúrgica, montamos equipe administrativa, montamos equipe cirúrgica, e foi assim, uma experiência, um privilégio muito grande ter participado desse projeto lá, sabe? E eu fui me encantando, e as coisas foram acontecendo naturalmente. 4 meses depois disso, voltamos. Eu voltei primeiro, o Baltazar ainda ficou lá. Eu voltei para mexer na parte estrutural da clínica, com arquiteto, construir, comprar equipamentos. Então vocês estavam em São Paulo já começando Já a começando. investir Então, aqui. em março, o Baltazar ficou em São Paulo trabalhando e eu vim para cá para a gente começar a construir a clínica já com esse foco. Nisso, nós já havíamos feito consultoria de administração, de postura médica, a gente já tinha estudado todo o assunto, sabe? Uma coisa que mais do Baltazar, ele acabou me levando para esse caminho também, a gente sempre procurou estudar muito antes de começar a fazer qualquer coisa. Então, Até para vocês saberem onde que vocês sim, estão nós indo, né? pesquisamos muito, fizemos consultoria, estudos de viabilidade, fizemos uma consultoria do que precisaria uma clínica, o que precisaria comprar por uma cirurgia, coisas assim super minuciosas. A gente sempre Um planejamento detalhado daquilo que fizemos vocês planejamento de queriam fazer. tudo. O que nós iríamos gastar, o que nós precisaríamos ter nessa empresa para a gente conseguir trabalhar a empresa por alguns meses sem se endividar, alguma coisa do tipo. E então, depois de todo esse processo, ele ficou lá trabalhando, levantando dinheiro, e eu vim para cá para ir montando a parte estrutural. Arrumamos um arquiteto aqui, super querido, e foi dando certo. Planejamento assim, é a chave É a chave, sem sombra de dúvidas. Sem sombra. Nós nunca tomamos uma decisão assim, eu acho que é isso. Porque, assim, nós dois somos pessoas novas, sem experiência. A gente estudou muito, assim, no decorrer da nossa vida. Nós não tínhamos experiência com o empreendedorismo, com o negócio, nada. Então, a gente sempre procurou estar cercado de pessoas que pudessem nos orientar, né? Então, nós fizemos consultoria com o pessoal em São Paulo. Meu pai, ele ajuda muito a gente, porque ele é contador, então ele tem um escritório de contabilidade em Dourados, então ele dá todo esse suporte contábil para nós. Minha mãe dá um suporte na parte jurídica, então a gente sempre está procurando estar rodeado de pessoas que de agregam. pessoas técnicas e que agregam, assim. Nós temos uma consultoria financeira,
que faz todo um cálculo de viabilidade de funcionário para nós, pessoal de Curitiba. Então, assim, a gente, apesar da nossa pouca experiência, a gente sempre procurou estar rodeado de pessoas boas do nosso lado, muito bem embasados, estudados. Eu fui fazer um MBA de gestão empresarial mesmo, porque eu acho que da minha parte, na minha função da clínica, o grande desafio, além dessa parte financeira, é o relacionamento de pessoal também, gestão de pessoal. A gente está com uma equipe grande, então isso sem sombra de dúvidas. Hoje vocês têm quantos Hoje nós somos em na equipe? 26 pessoas na equipe. 26 pessoas na clínica. Isso, e começamos eu, Baltazar e a Letícia. Nós começamos em 3. Em 3 anos depois, estamos com 26 funcionários. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu fui fazer um MBA de gestão empresarial para ir tentando fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu me apaixonei por isso. Agora, mais cedo, o Denis até me perguntou do concurso. O concurso? Não sei. Será que eu vou pro concurso? Foi, assim, uma descoberta. Eu me identifiquei com essa área. Eu sempre achei que eu era uma pessoa muito controladora, que eu muito segura, então eu tinha que ter uma segurança do concurso público, por exemplo. Mas eu me encantei pela área do empreendedorismo, do relacionamento. Muito Essa bacana. parte de administração que faz a administração dos negócios, ela é importante, porque eu acho que é o elo de ligação entre o sucesso da execução da atividade, o sucesso do controle financeiro, o sucesso da gestão da equipe. Sim, né? com certeza. Se você não tiver esse tripé muito bem definido, firme, né? definido, firme, né? Você tiver um desses aqui que não for assim muito bacana, você acaba não tendo o sucesso que você espera daquele empreendimento, né? Se você tiver uma equipe que ela não te dá resultado, ou ela não te dá o resultado pelo menos esperado, né? Você não consegue avançar, né? Sim. Eu contava esses dias que uma das coisas que eu acho que é mais importante, não é mais importante, mas é tão importante quanto o cliente é o seu colaborador, a pessoa que está ali te ajudando e atendendo muitas vezes aquele cliente, né? Porque se ele não faz aquele trabalho de uma maneira bem, com qualidade, bem específica, ele acaba o seu cliente não voltando, muitas vezes, né? Por mais que você está ali no fim da linha, executando a tarefa da melhor maneira possível, mas se nos processos intermediários os funcionários eles não fazem da mesma forma, o seu sucesso ele fica comprometido, né? Isso, assim, isso que você está falando é uma das nossas prioridades, assim, sabe? É o nosso foco. O Baltazar, ele fala muito isso. A gente tem que cuidar para a rotina, para o dia a dia, não mudar isso da gente, né? Para não tirar isso. Por quê? A gente está trabalhando com sonhos, né? A gente está trabalhando com expectativas de vida. Então, assim, a maioria dos nossos pacientes, isso é o sonho, é o foco da vida dele. Isso mexe muito, isso tem um impacto muito grande na vida do paciente, na qualidade de vida, enfim, nós temos histórias sensacionais, assim, que a gente teve o privilégio de acompanhar ali na clínica. E também nós temos uma equipe, graças a Deus, muito dedicada, muito empenhada, realizada de trabalhar ali. E tudo isso ajuda no processo, né? Então, o nosso principal cuidado é a gente manter esse respeito pelo nosso paciente, mostrar para aquele paciente que ele é sim importante para nós, né? Que a autoestima dele é muito importante para nós. E a gente pôde viver assim histórias maravilhosas no decorrer desses 3 anos, de chegar paciente lá, a gente no começo fazendo consulta e tal, e a gente acompanha o paciente 1 ano pós-operatório. E sei lá, 6 meses depois a gente não reconhecer aquela pessoa. Tanto fisicamente, né, pelo cabelo, a pessoa ficou mais jovem, mais alegre, mas assim, o brilho no olhar, a tonalidade de voz, a postura Muda muda completamente. assim absurdamente. E isso como que não estimula a gente? Estimula demais, sabe? A gente fica todo faceiro. Esses dias a gente estava até conversando. A equipe cirúrgica em si,
eles operam os pacientes e muitas vezes não vê depois. Porque eles estão em cirurgia, o paciente vai uma vez por mês, então é mais a equipe administrativa que vai acompanhando. E daí esses dias eles cobraram a gente, falou assim, poxa, dá um feedback pra nós, como que tá, que não sei o quê. Aí a gente tá montando um portfólio desses pacientes, porque eles também têm curiosidade de saber como os pacientes ficaram, né? E é muito gratificante. Eu acho que é por isso também que eu me apaixonei tanto pelo dia a dia, assim. A gente acha assim, porque a gente tem, né? Cabelo, né? No caso, né? Que é uma coisa normal. Normal, né? Mas aquela pessoa que sente falta, que às vezes o amigo já dá aquela cutucada, aquela zoada. A pessoa acaba acumulando muito tempo, muitos anos com aquilo, Sim. né? E igual eu falei, a maioria dos nossos pacientes, por ser homem já é um pouco mais reservado, assim, né? Ah, não me incomoda, eu não tô nem aí, não incomoda. Só que, tá, tudo bem. Às vezes, é minha mulher. Realmente, muitos dos homens que vão lá é porque a mulher fica pegando muito no pé. Né? Vai. Daí ele fala, não, por mim não. Mas depois que a gente vê a postura, a tonalidade de voz, o jeito, assim, aí a gente vê que não era só a mulher que queria muito, né? Aquilo de alguma maneira impactava na vida dele, com certeza. Outra coisa que eu achei bem interessante, que eu já vi muitos casos que deram muito certo, já vi muitos casos que não foram bem sucedidos, é trabalhar o esposo e a esposa no mesmo lugar. Sim. Que desafio que é esse? Esse é um desafio. Eu já falo que é desafio, grande. porque eu sei que é difícil, né? Sim. Eu mesmo já tentei e não deu muito certo. Então é um assim, desafio. a minha cultura familiar é totalmente diferente disso, né? Minha mãe trabalha num ramo, sempre muito independente, forte. Meu pai trabalha num ramo. Isso, assim, foi até motivos de terapia em casal, de terapia comigo, eu fazendo terapia para eu aceitar isso, né? Porque durante muito tempo, eu falava assim, nossa, mas essa não é minha profissão, eu não estudei para isso, e eu estou fazendo aqui para trabalhar para o meu esposo. Então, assim, é um assunto que durante muito tempo foi muito delicado para mim e para nós como marido e mulher. Só que a gente foi aprendendo a trabalhar com isso, a gente foi aprendendo a lidar com isso, procurando ajuda, né, de terapeutas e tudo mais. E a gente se encaixou, assim, eu falo. Ele cuida muito bem da parte cirúrgica, da parte técnica, eu não dou palpite, eu admiro muito ele como profissional, eu acho ele extremamente responsável, técnico, estudioso, e eu acho que o primeiro passo é isso, é você admirar o seu sócio, né, a pessoa que você tá ali trabalhando junto, que você confia nele. E isso, sem sombra de dúvidas, eu admiro e confio muito no trabalho dele. E ele também aprendeu a confiar no meu trabalho, na minha administração, muitas coisas ele até poderia resolver burocrática, ele fala assim, não, é a Camila, então a gente conseguiu separar, né, essas... É claro que tem dia que eu dou uma olhadinha um pouco mais dura para ele fica um pouco mais irritado. É claro que temos momentos também de chegar em casa são fases da vida, assim. Chegar em casa e só ficar falando de trabalho, olha, não, tá bom, aqui acabou, agora vamos ficar com as nossas filhas. Né? Separar o ambiente de trabalho do ambiente familiar, vamos ficar com as nossas filhas. Isso é um desafio muito grande, né? Porque às vezes o dia a dia, apesar de a gente trabalhar junto... Não dá pra conversar tudo no trabalho, mas leva pra casa, né? Muitas vezes a gente nem se vê lá dentro. E daí acaba falando em casa. Muito mais ele é muito workaholic, assim, ele é doidão, ele é apaixonado por cabelo, ele respira cabelo, ele fala cabelo o tempo todo. Então, eu, na maioria das vezes em casa, dou uma segurada. Não, vamos falar disso amanhã lá. Mas a gente conseguiu achar um caminho assim de pensar, é o meu bem, é o bem dele, é o nosso projeto de vida, a gente fala isso o tempo todo, e é realmente o nosso projeto de vida. Então, sem sombra de dúvidas, ninguém quer mais que dê certo do que eu e ele, porque é o sustento da nossa família, é o nosso projeto, é o nosso sonho, e a gente conseguiu encaixar nesse caminho. O meio termo ali. O meio termo. São 8 anos de casados e 3 anos de sócios. E tá dando bastante certo.
Eu percebo assim que tem muitos casais que eles não conseguem, às vezes, trabalhar junto, né? Porque muitas vezes um respeita a independência do outro, né? E eu acho que é isso que você falou, do que você disse, eu acho que uma coisa que me pegou bastante foi isso. Que um acaba respeitando bastante a independência do outro. Tipo assim, esse trabalho é seu, então você vai executar ele. E E esse aqui é o confiar meu. no E confiar no trabalho, resultado né? No que a coisa vai resultado acontecer. que eu acho que com certeza, assim, no começo a gente meio que sentia, talvez mais até da minha parte, uma competição. De falar, não, isso aqui é mais importante porque eu estou aqui. Ele, Uhum. não, isso aqui é mais importante porque eu estou aqui, mas não é isso. E daí a gente conseguiu inverter isso. Eu admiro muito o trabalho dele. Ele admira o meu trabalho. Eu acho que isso é o caminho, assim. E é confiar, né? E respeitar. Olha, isso aqui é você, então você decide. O que você decidir para mim tá bom. Aqui no escritório a gente tinha uma sociedade. Isso até o final de 2019. 2020 a gente trocou a sociedade, né? Uhum. Fizemos uma sucessão. O escritório já é muito antigo, tem mais de 30 anos, né? E o fundador, ele se afastou, aposentou, e a gente fez essa sucessão. E são 25 anos trabalhando Com com o essa Alcir, parceria. nessa parceria. Foram 25 anos eu trabalhando com ele, né? E eu sempre falava assim, que a sociedade, ela não quer dizer que todas as vozes têm que ser ouvidas, né? Não, eu vou dizer melhor. Não quer dizer que os sócios eles têm que decidir em conjunto, em igualdade de aceitação, né? Mas eu digo assim que quando uma decisão ela acaba sendo tomada, todos os que estão envolvidos ali na sociedade, eles têm que assumir aquela decisão como se fosse dele, Como se inclusive. fosse dele, inclusive. E fazer o melhor para que aquela decisão, aquele projeto, aquilo que ficou acertado, mesmo que às vezes ele não concorde, ele Uhum. fazer o melhor para que aquilo ali dê certo e o mais certo Tem possível, que né? caminhar todo mundo na mesma direção, Senão né? cada um começa a puxar para um lado, né? E aí começa com certeza a refletir na empresa e tudo mais. Eu acho que o primeiro passo para que as coisas dê certo é a dedicação e acreditar que aquilo vai dar certo e ter organização, né? Organização é a palavra, né? É a palavra. E eu e o Baltazar, a gente. Eu vejo muito isso, que a gente conseguiu se completar, se complementar, né? Ele é um pouco mais audacioso, empreendedor, assim, no dia a dia, né? Que tem Uhum. umas ideias um pouco mais audaciosas e tudo mais. Eu até por vir da área jurídica, por achar que o concurso público era muito do meu perfil, inclusive em época de escola, que a gente fazia aqueles testes vocacionais, eu sempre fui muito controladora, Uhum. é, então eu acabo segurando um pouco. Até porque também você também é da área administrativa e que E eu mexe com estou dinheiro. mexendo com dinheiro, E mexe com né? A dinheiro, gente né? consegue ver um pouco mais a realidade. Só que eu até comentei esses dias com ele, se fosse tudo tão controlado quanto eu gostaria que fosse, Puxa um pouquinho mais assim. a gente Mais com perto. certeza Pode não. puxar que ele vai para você. Para mim, ok. Se fosse tudo tão controlado quanto eu gostaria que fosse, com certeza nós não teríamos expandido, não estaríamos como estamos hoje. E se fosse tudo tão muito louco, tão muito Dinâmico, como que dinâmico que ele. ele, como ele quisesse, também já não teria dado certo já teria falido. Então eu falei assim, eu fui cedendo um pouquinho, ele foi cedendo um pouquinho, não precisa ser tão controlador, não precisa ser tão aventureiro, e a gente conseguiu achar o meio termo disso. Eu acho isso muito legal também. Pelas nossas personalidades ser bastante diferente, a gente conseguir achar o meio termo disso e fazer com que isso seja bom para a empresa, eu acho que é uma conquista muito grande nossa. Você estava falando que a clínica ela tem 3 anos, né? E Uhum. todo dia tem 2 cirurgias, né? Você está falando que a agenda já está esgotada até uns É, dias aí para frente, né? assim,
nós mudamos de espaço, fomos para uma estrutura de day hospital, agora tem 2 meses, né? Antes nós estávamos numa é clínica. day É hospital? uma estrutura de hospital, que com centro cirúrgico, que o paciente pode dormir na clínica e tudo mais. A cirurgia de transplante capilar não é uma cirurgia invasiva, então nós podíamos fazer na clínica, numa sala de procedimento. Como nós resolvemos expandir, sentimos muita necessidade também dessa expansão por estar perdendo qualidade com os nossos pacientes, por falta de funcionário, falta de espaço físico, para dar um conforto melhor para o paciente pós-cirurgia, decidimos ir para esse novo espaço, que é um espaço de day hospital. Nesse espaço, o paciente, depois da cirurgia, ele consegue ir para um apartamento, ele dorme, ele se recupera da cirurgia. Então, assim, a equipe, a gente conseguiu aumentar a equipe porque a gente não tinha nem espaço físico para fazer contratações. Então, hoje nós estamos com 2 salas de centros cirúrgicos, com 2 equipes cirúrgicas. Na maioria dos dias, operamos de segunda a sexta. Uma sala tem cirurgia todos os dias, a outra sala a gente já está intercalando para 3 vezes na semana ter cirurgia, pela equipe ser um pouco mais nova, as cirurgias precisarem ser cirurgias um pouco menores. E a nossa agenda já está para começo de fevereiro, porque não tem vaga antes. Só que isso a gente... fevereiro do ano que vem. Do ano que vem. Quer dizer, esse ano já está... Sim, de segunda a sexta. Só que isso, assim, isso também já é uma preocupação nossa, porque um paciente, quando ele decide operar, ele decide operar. Ele não quer fazer ficar, na hora, ele né? não quer ficar esperando. Então, assim, nós estamos já com esse problema, vamos tentar traçar estratégias. O Baltazar, ele desde já vai acompanhando esse paciente, mesmo que às vezes ele não consiga operar agora. Nós tivemos casos, inclusive, de o paciente não conseguir operar agora, o Baltazar ir acompanhando, fazendo o tratamento clínico com esse paciente e chegar na época da cirurgia, o paciente nem precisou mais operar. Já tivemos experiências assim. Então, o que a gente está procurando fazer é não abandonar esse paciente no meio do caminho, né? Ele é tão importante quanto os outros e a gente ir cuidando e fazendo tratamento, que tudo isso com certeza contribui para a cirurgia dele ser mais eficaz lá na frente. E como é que vocês fazem um processo de captação de paciente? De pacientes? Então, a gente tem uma parte de marketing, né? Que a gente investe em Google, rede social, Instagram, para divulgar bastante, mídia, sites de reportagens e tudo mais. Mas hoje, a gente chegou numa fase que a gente tem muito paciente vindo de indicação. Alguém fica muito satisfeito com o processo. A taxa de conversão desses pacientes que vêm através de indicação é muito maior. Porque ele já viu, já conhece uma pessoa que fez, já viu o resultado, já se sente... de lead quente, né? Isso. Extremamente quente, né? Ele já vem decidido porque ele já presenciou, já conheceu uma pessoa com aquele resultado, já acompanhou o pós-operatório. Então, assim, hoje a gente tem uma taxa muito alta de pacientes que vêm, que conhecem a gente, que vêm até a gente por indicação. Bacana isso. Isso, além de ser bom para estar trazendo o paciente, mostra para nós que o nosso trabalho tá dando certo, né? Que tá realmente ficando bacana o resultado, que a gente, de alguma maneira, tá conseguindo mudar a vida das pessoas. Impactar pessoas, né? Isso, com Impactar certeza. pessoas com esse trabalho. Vocês estavam lá em São Paulo, vocês vieram para Campo Grande. E aí vocês montaram a clínica. Eu sempre gosto de perguntar essas coisas mais da parte de legalização. E bacana conversando com uma pessoa que tá dentro desse universo, né? Vocês vieram para Campo Grande para montar a clínica. Vocês já legalizaram essa clínica? Eu falo legalizar, abrir, ter o contrato social, de vigilância. CNPJ. Sim. Coisas. Isso foi essa burocracia toda aí. Isso a gente teve um pouco de facilidade até, porque foi a primeira coisa que a gente fez, porque meu pai tá acompanhando de perto, tudo mais, fizemos o contrato social,
a gente é apaixonado por consultorias, né? Fizemos uma consultoria em relação à vigilância, o que que nós precisaríamos para atender às normas da vigilância, do CRM. Então, a gente conseguiu já organizar toda essa parte burocrática. Parte de estrutura já de atendendo estrutura, as isso. exigências. Isso lá na primeira vez, na primeira clínica, e agora que nós mudamos para um day hospital, né? Tivemos que mudar também o nosso contrato social, só que dessa vez foi bem mais simples, porque a gente já tinha todo um roteirinho, né? Que lá da primeira vez foi tudo novo para nós, né? É porque muitas vezes a pessoa ela começa a trabalhar, inverte o processo, né? trabalha, dá certo, e aí às vezes ela vai abrir uma empresa, né? E já ouvi casos de sucesso em que isso funcionou para a pessoa, e teve casos também que não funcionou, né? Porque quando você está iniciando, principalmente um trabalho assim tão delicado de saúde, né? Você precisa É muito específico, né? Você precisa ter o cuidado ali com a vigilância, com o ambiental, né? Você precisa estar com a sua empresa legalizada, né? Principalmente porque é um trabalho que pode dar algum problema, pode às vezes ter alguma dificuldade, né? E você tendo uma empresa, isso dá uma segurança, inclusive, para o próprio médico trabalhar, né? Com certeza. E o Baltazar, ele nem esquenta a cabeça, não fica nem preocupado com isso, e a gente vai conseguindo organizar toda essa parte administrativa, burocrática, para que ele fique a cabeça tranquila e consiga só operar e operar bem. É aquela divisão de tarefas, né? Você cuida da parte administrativa. Mas a gente é muito privilegiado, porque nós temos ótimas pessoas ao redor que conseguem ir dando todo esse suporte para nós. Bacana. Outra coisa também que eu vejo muito em casos de sucesso e casos que as pessoas não têm tem mais dificuldade com isso, é principalmente a questão o que você falou muito bem, da questão do planejamento e depois da execução desse planejamento, principalmente com o fluxo de caixa, né? Os médicos, eles têm, as pessoas da área médica, eles têm normalmente uma dificuldade um pouco maior em lidar com essa parte de burocracia, porque na faculdade de medicina eles estão voltados só para medicina, né? Eles eu não sei, alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eles não têm nenhum contato com alguma disciplina que trata sobre empreendedorismo, sobre administração. O Baltazar fala muito disso. Eu acho que não tem, não tenho certeza. Não, eles são treinados, eles aprendem a ser médicos. Em momento nenhum eles aprendem a ser empreendedores. E estudam muito para isso, né? Muito, muito para isso. Você falou que ele fez o Fellow, né? Isso deve dar o quê? Uns 12, 15 anos de estudo? Foram muitos anos. Mais ou menos isso, Mais ou menos isso. Estudam muito, só que eles não estudam para empreender, né? Isso. E aí eles têm algumas dificuldades. Uma das dificuldades é com relação à parte de controle de fluxo de caixa, né? Porque o que entra, sai, para onde que foi? Não sei, foi, né? Foi. Né? E pelo que eu entendi, vocês já desde o começo, vocês sempre lidaram muito bem com isso, né? Muito. Sempre levando bem controlado. Eu acho até interessante, eu gosto até de falar isso. Meu pai, como ele é contador, sempre cuidou muito, né? Foi muito cuidadoso com isso. Eu tenho lembranças, assim, da minha adolescência, de que, olha, esse mês, esse trimestre, quem vai cuidar das despesas da casa vai ser a sua mãe. Então, tudo a gente presta conta para ela, ela vai fazer o fluxo de caixa dela. Naquele mês, no outro trimestre, vai ser o meu pai. Família, né? Já, isso, sempre muito organizado. E eu tenho lembranças disso, de que quando eu comecei a ter um pouco mais de idade, eu já tinha que administrar isso, já tinha que cuidar desse dinheiro inconscientemente, né? Mas eu já tinha que ser responsável. Olha, o seu pai vai ganhar tanto, sua mãe vai ganhar tanto, a nossa despesa é essa, você vai organizar isso. Então eu tenho lembranças disso, então eu sempre fui muito organizada em relação ao financeiro. Então, para mim, sempre foi muito natural, né? O fato de que entrou R$100 aqui, esses R$100 não é meu, Camila, esses R$100 é da casa. Entrou R$100 aqui, é da Clínica Sanabria, não é meu, Camila.
Isso, eu e o Baltazar tivemos um pouco de conflito no começo, porque se a gente estava lá na clínica, vamos comprar um bolo para a equipe, porque hoje a cirurgia vai terminar mais tarde. Ah, passa lá seu cartão. Eu falei, não vou passar meu cartão, porque isso aqui é da Clínica Sanabria. Ah, eu vou sair ali, vou fazer a barba. Você tem R$ 50 em caixa aí? Não. Você não vai pegar R$ 50 em caixa para fazer a barba. Isso aqui é a Clínica Sanabria. A Clínica Sanabria é a Clínica Sanabria. É Você uma tem pessoa diferente, uma pessoa separada. diferente. Então, isso sempre foi muito natural. E isso contribuiu muito. Porque eles até ficam brincando comigo, me chamando de mão de vaca, de não sei o quê, mas eu não deixo, sabe? Misturar. Poxa, a gente tem nosso Prolabore, ele tem o dele, então se é uma coisa particular, é uma coisa particular. As minhas contas da casa não tem nada a ver com as Com a contas da conta da clínica. clínica. E isso facilita muito na organização. Muito, muito, muito. Facilita, inclusive, para você saber se tá dando resultado ou não, Se né? o que realmente está me dando de lucro, de não, eu preciso ter um controle real daquilo que está acontecendo, né? Não achar que é isso. Meu pai até, às vezes, ele fica até me cutucando, me perguntando, fala assim, se eu te perguntar hoje o que você tem para receber daqui 3 meses, tá tudo ok? Tá tudo ok, pai, eu sei o que eu vou receber daqui 3 meses, né? Então, assim, é tudo muito organizado. Eu sou até meio chata, meio metódica até, sabe? Mas isso facilita muito no trabalho. E nos dá segurança até para no futuro, para saber o que que a gente pode investir, aonde a gente pode Saber o ir, tamanho dos para passos, né? saber o tamanho do passo que eu posso dar, Isso. né? Eu ter esse controle a longo prazo. Ainda mais nesse período que a gente vive hoje de pandemia, que eu não sei, pode ser que daqui 15 dias a gente tenha que fechar, e aí eu vou conseguir trabalhar o meu fluxo, eu vou conseguir pagar as minhas contas nesses próximos 15 dias, mesmo com a clínica fechada. Então a gente precisa ter esse suporte, essa organização, né? Acho que muitas empresas, tem a estatística do Sebrae que tantas empresas, né? Não vou falar os números, mas assim, tantas empresas fecham com 2 anos, tantas empresas fecham com 5 anos, né? Acho que muito disso passa principalmente pelo controle de caixa, né? O que as Com pessoas fazem? Elas certeza. misturam dinheiro. Vou fazer cortar o cabelo. Eu vou lá e pego R$ 50 do caixa. Ah, R$ 50 não vai fazer diferença, né? Exatamente, não vai fazer diferença. É. Depois eu reponho, né? Aham. Às vezes está faltando dinheiro na conta da empresa, o sócio vai e coloca o dinheiro dele, né? E quando está sobrando dinheiro na conta da empresa, ele vai lá e tira o dinheiro da conta da empresa, né? Uhum. E essa mistura, muitas vezes, É ela perigosa, é né? perigosa, faz com que você não tenha controle do Real do que está resultado. De acontecendo. repente você está trabalhando com prejuízo, você precisaria estar fazendo algumas concessões ali, fazendo alguns cortes, fazendo alguns ajustes, e você não consegue enxergar isso. Por quê? Isso, Porque está tudo misturado, né? isso. Então é muito bacana. E você falou uma coisa que me fez lembrar um outro podcast que a gente fez com uma pessoa que como é que é, Denis? Acho que é a Patrícia, né, que nós fizemos, Sabrina. Sabrina, que ela tem um curso, né, de educação financeira para crianças. Então ela tem lá crianças desde 5, 6 anos, 7 anos, que ela tem Já atividades, começa a atividades trabalhar lúdicas para lúdicas. poder a criança entender o que é o dinheiro e tem umas caixinhas lá coloridas que cada caixa é um fluxo de caixa em caixas, Em né? Quem caixas. vai colocando ali o recurso, né? O dinheiro que a criança tem, isso aqui é para comprar doce, isso aqui é para comprar um fluxo de caixa com orçamento, né? Isso aqui é Aham. para poder comprar sei lá, uma outra coisa e vai Isso é para separando. você guardar, Isso é para guardar para uma e emergência. faz essa gestão desse recurso que a criança tem, né? Ele fala assim, tem que dar uma mesada para a criança para ela poder administrar o dinheiro dela. Uhum. E isso faz quando na fase adulta você leve aquilo, né? Vocês trabalhem com mais Talvez, naturalidade isso, né? de uma maneira diferente foi o que você teve em casa também, né? Sim, com certeza. Ter esse contato faz com que quando tem um negócio você saiba exatamente como lidar Não com o foi recurso. tão dolorido para mim quanto foi para o Baltazar, por exemplo, identificar a empresa é a empresa, nós somos nós. Então, assim, cada um
com o seu financeiro aí. Cada um com suas contas, né? Cada um com as suas contas. Cada um com Um suas não tem contas. nada a ver com o outro. Legal isso. Camila, minha dúvida que me veio agora aqui. A gente faz o implante. Você coloca lá os cabelos, tá? Você estava me falando que a pessoa precisa ter alguma coisa porque ela é doadora de si mesmo, né? Vai lá e faz os implantes. Esse cabelo que é implantado, ele cresce de novo? Ele continua, tipo assim, ele cria raiz e continua Isso. O desenvolvendo? cabelo que é tirado daqui, ele não volta a crescer. Daí que a gente fala que é muito importante você ter um profissional responsável, um profissional técnico bom, porque ele vai fazer todo um estudo da sua área doadora, porque vai tirar um fio daqui e ele tem que saber que aquele fio não vai mais crescer mais, né, aqui nesse lugar, porque ele tirou toda a raiz do cabelo, então ele não vai crescer mais aqui. Então a gente tem que cuidar muito para que não inverta o problema, né? Comprometer essa região, ficar com buraco ou ficar muito ralo. E esse fio, com todas as proteínas, eu não vou conseguir te dizer muito tecnicamente, mas esse fio com a raiz, Maneira curiosa. isso, coloca aqui. Então, como ele foi com a raiz, tudo, seu fio, se você tem um fio grisalho, ele vai crescer grisalho. Se você tiver enrolado, ele vai crescer. Veio com todas as propriedades do fio. Então, você vai ter que cortar com a mesma frequência que você cortava antes. Ele cresce, corta, cresce, Você corta. trocou ele de um lugar para o outro, mas ele continua Com o as ciclo mesmas, normal dele. Isso, com as mesmas características. A gente já teve perguntas de paciente que, ai, doutor, meu cabelo é enrolado, eu quero que ele saia liso agora. Não, ele vai sair do jeito que tava o seu cabelo. Se tá grisalho, se tá enrolado, se tá liso, se é fino, se é grosso. E ele vai crescer e você vai cortar, vai ter que continuar indo em barbearia e tudo mais. Tem alguns casos também que a gente tem as opções de tirar pelo do corpo, barba, né? Para preencher, principalmente aqui nessa região, para dar um pouco mais de volume. Mas ele não usa isso para preencher total, até porque é pelo. Pelo é diferente de cabelo, né? Não é a mesma. Não tem a mesma espessura, não cresce com a mesma velocidade, diferente, pelo do cabelo. Então, normalmente, pelo da barba, do peito, a gente coloca mais para dar volume aqui nessa região de trás, para tampar um pouco mais. Mas, com certeza, a maior quantidade tem que ser do cabelo mesmo, principalmente nessa parte da frente do cabelo, que é uma coisa que fica muito mais visível, né? É bem comum os pacientes não terem cabelo suficiente e a gente preenche a parte da frente, que é o que mais incomoda, que se olha no espelho, né? E aqui a gente não consegue preencher todo ou deixa para uma segunda cirurgia, trata de novo o cabelo para que fique mais grosso, aumente e faça, se for necessário, uma segunda cirurgia futuramente. Legal. Trazer o Baltazar aqui pra gente poder conversar de Vamos cabelo com ele. Você vai gostar. Tem bastante. Muita casos curiosidade. curiosos, né? Muito. Puta, casos curiosos dos implantes capilares, né? É um trabalho muito legal. E o concurso? Então, Será que vai pro concurso? vou deixar para ver o momento. Talvez eu tope viver essa experiência, mas eu acho que é só por uma questão de, eu aceitei, tentei e optei em ficar aqui, porque eu realmente sou feliz na clínica. Encontrou. Gosto muito do relacionamento lá, gosto muito do dia a dia, de ver a mudança na vida das pessoas. Eu acho que a gente se sente um pouco mais ser humano lá dentro, assim. Que a gente consegue fazer o bem para alguém. Legal. Eu gosto. Me encontrei lá. Legal, bacana. Difícil a gente ver de mulheres com problemas de calvície, coisas do tipo, né? É que mulher tem alguns recursos a mais para esconder, né? Tipo, o cabelo é mais comprido, consegue jogar de um lado, do outro. Se tem muita entrada, consegue usar franja. Tem alguns recursos diferentes do homem, então talvez não fique tão visível. E é claro também que não acomete tanta mulher assim. Mas aumentou. A gente sentiu um aumento de uns 6 meses para cá, bem grande. E a gente vê também pela experiência, por exemplo, esses dias
aumentou muito de um mês pra cá por causa do Big Brother, que tinha uma mulher com a testa muito grande, e daí as mulheres começaram a procurar muito, que não sabiam que dava pra fazer transplante. Ela não tem calvície, ela só tem uma testa muito grande e que Uhum, dá pra fazer o transplante por simples estética mesmo, uhum. pra diminuir o tamanho da testa. Complementa a parte da testa. Isso, então tem algumas situações que acontecem no dia a dia, assim, que impacta diretamente. E com certeza teve uma procura de mulher muito grande. Semana passada foi uma mulher operar, não tinha calvície, não tinha nada, só para diminuir a testa. Por estética. Pura por Por estética. estética. É. Que não queria mais usar franja. Legal, legal. A gente brinca que as nossas duas filhas vão ter que fazer essa cirurgia também. Que as duas aparecem o pai. O Baltazar vai ter que fazer a cirurgia também. Ele só precisa se organizar em questão de tempo, mas vai fazer. E que bom que a gente tem esse recurso, né? Não, acho que trazer a autoestima, né? Por mais que as pessoas que são calvas, que não têm cabelo, por mais que se aceitem assim, né? Eu acho que quando existe a oportunidade para aqueles que têm que não se aceitem tanto, né? Eu acho Uhum. que vale muito a Vale muito pena. a pena. E é super gratificante. A pessoa acha que se olhar no espelho e falar assim, não, agora eu tô vendo outra pessoa. E assim, principalmente eu vejo que isso reflete muito em todos os aspectos da nossa vida. Profissional, a gente se sente mais seguro, mais confiante. Antes da gente viver essa experiência da clínica, eu falava muito de mim, ai, porque eu sou muito vaidosa, então eu preciso estar me sentindo bem, que eu Hum. consigo produzir melhor, eu consigo estudar melhor, eu consigo ser mais agradável com meu marido, ter mais paciência com os meus pais, esse tipo de coisa. E depois, lá vendo o dia a dia, eu percebi que isso não sou eu, é todo mundo. Tipo, a pessoa, o homem, que por mais que seja, não tô nem aí pra minha aparência, tá sim, e isso reflete diretamente no dia a dia do trabalho, no casamento, na sua paciência, no seu relacionamento com um grupo de Às vezes amigos. dá até mais confiança, né? Totalmente. Eu vejo muito isso, assim. É igual eu te falei. É, é, é uma mudança muito grande o paciente que entra lá, porque a gente acaba tendo contato para fazer negociação, essas coisas com o paciente, o jeito que ele te olha, o tom de voz, muda, sim, absurdamente. Camila, deixa os seus contatos aqui, contatos da clínica, né? Para o Vou deixar pessoal ir assim. lá e colocar cabelo. Isso aí, nós temos o Instagram, que é Clínica Sanabria. A gente posta bastante coisa interessante também de como funciona a cirurgia, do nosso espaço físico, até para a pessoa ir conhecendo, e se Uhum. familiarizando, sabendo um pouco mais como funciona o processo. Nós temos o site, Qual que é o arroba do Instagram? Clínica Sanabria. Temos o site, clinicasanabria.com.br. E nosso telefone fixo é 3204-3445. Olha, lembrei. Tá? E a gente tá aí disponível. Qualquer dúvida para esclarecer, qualquer dúvida para conseguir de alguma maneira ajudar você de alguma maneira. Legal, legal. E queremos o Baltazar aqui. Vamos organizar, Vamos Denis. Vamos organizar. organizar isso. Então tá, foi um prazer conversar com Prazer. você. Obrigada, gente, por esse momento. Foi um momento, um bate-papo bem agradável. Legal. E é isso aí, gente. Até o próximo ContileCast.